Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Desafiando Concursos. Para você que eventualmente está aqui, né, na sua primeira vez, primeira aula, seja muito bem-vindo. Nós já vamos para a quarta aula do Estatuto do Servidor. E para você que não sabe, para você que não conhece, lá na plataforma do Desafiando Concursos, por R$19,90, você pode estar adquirindo os PDFs que nós usamos aqui, para você que eventualmente vai querer fazer uma revisão, ou para você que gosta de estudar por PDFs. Então você pode deixar aqui nos comentários, eu quero PDF, e eu também vou estar deixando o link da plataforma na descrição da aula, tá bom, pessoal? Bom, antes de ontem, bom, eu estou gravando essa aula no dia 8/8, e eu acho que foi no dia 6 ou dia 5, agora não me lembro. Eu coloquei uma aula aqui no canal só de resolução de questões acerca do Estatuto. Então foram acho que mais de 40 minutos só de resolvendo questões. Então, se você não assistiu, por favor, depois que essa aula terminar, vai lá e assista, porque ela está imperdível, tá bom, pessoal? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de quê? De jornada semanal de trabalho e lotação, que é onde, né, o servidor ele vai exercer as suas funções, remoção, relotação e vacância. Vacância, inclusive, é quando o cargo fica vago, fica vazio, beleza? Então vamos lá. Olha só. O artigo 40, ele começa falando da jornada semanal de trabalho. E o que ele vai dizer? Que a jornada semanal não será superior a 40 horas e nem inferior a 30. Então, aqui, ó, você tem no caso, né? Não podendo ser maior que 40 e nem o quê? Menor que 30. Beleza? Maravilha. Parágrafo 1º, eu falo artigo 41. O que acontece? Quando que eu não tenho expediente? Sábado. Sábado você não tem expediente. Porém, e se houver uma necessidade comprovada e previamente autorizada da administração, então pode haver algum expediente. Então, não haverá expediente aos sábados, salvo comprovada necessidade. O que é salvo comprovada necessidade? É isso aqui, ó. Se precisar, se necessitar, for autorizado, aí a gente pode abrir uma exceção. Parágrafo 2º. Nos dias úteis, somente por determinação do Procurador-Geral de Justiça, poderão deixar de funcionar os serviços do Ministério Público ou serem suspensos os seus trabalhos, seja no todo, seja em parte. Então, se eu estiver falando em dias úteis, então eu estou falando segunda a sexta, estou falando de dias úteis, pode ocorrer algum momento dos trabalhos serem suspensos? Pode. Seja ele no em todo, ou seja, 100% do trabalho, ou seja ele o quê? Parcialmente. Mas, se houver uma necessidade, eu posso ter a suspensão. Beleza? Porém, essa suspensão ela só pode acontecer por determinação do Procurador-Geral de Justiça. Ok? Maravilha. Artigo 41. A frequência ao serviço será apurada por meio de ponto. Aí você vai perguntar, Rebeca, o que é ponto? Aí vem o parágrafo 1º. Ponto nada mais é do que o controle diário. Preferencialmente por meio o quê? Por meio eletrônico, é mais fácil, né? Então, esse ponto vai ali comprovar o comparecimento e a permanência do servidor no serviço. Então, esse ponto vai registrar os elementos necessários para a apuração da frequência daquele servidor, ok? Agora, é vedada. O que é vedado? Proibido. Eu sempre falo muito do sentido da palavra vedado, porque eu tive uma aluna uma vez que ela me falou assim, professor, o que é vedado? Eu falei, vedado é proibido. Vedou, proibiu. Beleza? Artigo 42. Os servidores regidos por essa lei
Então, os servidores aqui do MP, que são regidos por este estatuto aqui. Seja ocupante de cargo efetivo, ou seja, aquele servidor que foi lá, prestou concurso e foi aprovado, ou de provimento em comissão. Quais são? O que é um cargo em comissão? Artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal. Livre nomeação e livre exoneração. Eu vou até anotar isso, porque eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, tá? Ó, quando você fala, então, cargo em comissão. Cargo em comissão é o que mesmo? Maravilha. Livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Maravilha. Então, qualquer seja o funcionário, seja o servidor efetivo, seja cargo em comissão, poderão ser convocados para prestar serviço fora do horário de expediente, sempre que houver justificada a necessidade do serviço. Então, pode acontecer. Eu vou citar um exemplo, tá? Não do Ministério Público, mas eu vou citar um exemplo da Defensoria Pública, tá bom? O que acontecia? Eu falo acontecia porque eu não sei se acontece ainda. Eu creio que sim. Mas o que eu já vi? Determinadas situações, eu não me lembro agora ao certo quais eram os dias, eu não me recordo se era sábado. O que acontecia? Acontecia um mutirão. Então, por exemplo, ficavam lá, né, os defensores, os estagiários, e tinha ali um mutirão de atendimento. Então, só a título de exemplo, né? Mutirão de atendimento aos moradores de rua. O mutirão de atendimento aqui, ali. Então, presta atenção. Se eles forem convocados fora do expediente, se houver comprovada a necessidade de serviço, eles podem ser convocados. Beleza? Agora, eu considero extraordinária hora de trabalho aquelas que são realizadas além das normas de jornada diária. O que a gente chama, né, na CLT de quê? De hora extra. Beleza? Agora, quando o servidor ele presta esse horário extraordinário, que é o além daquele pré-determinado da jornada diária dele, o que vai acontecer? Ele tem direito à remuneração, ok, que vai ter um acréscimo de 50% ou a compensação de horário. Aí fica a critério da administração, beleza? Agora, o que é o serviço noturno? É aquele que é realizado entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Então, aqui pra gente, serviço noturno entre as 22 horas e 5 da manhã. Agora, a hora de trabalho noturno ela é computada como 52 minutos e 30 segundos e tem a remuneração calculada com acréscimo não inferior a 20%. Beleza? Vamos pular um pouquinho. Vamos para o artigo 44, que vai falar da lotação. O que é uma lotação? Lotação é o ato que vai definir o órgão ou a unidade em que o servidor vai exercer as atribuições do seu cargo. Lotação é onde ele vai exercer. Beleza? Agora, a lotação desse servidor será feita em qualquer órgão do Ministério Público ou de suas unidades administrativas, mediante o quê? Ato do Procurador-Geral. Peraí, gente. Minha garganta ardeu. Gente, eu acabei de tomar água. Eu acho que é o tempo que tá um pouco seco. Pronto. Nossa, a minha garganta ardeu, gente. Vamos voltar. Aqui é assim, toma água no meio da aula. Enfim, eu não corto, não. Vamos lá, voltando. Parágrafo único.
A lotação desse servidor, então, gente, vai ser feita em qualquer órgão do MP, tá? Ou das suas unidades administrativas, mediante ato de quem? Do procurador-geral, ok? Então, cabe a ele o detalhamento das respectivas, o quê? Atribuições. Aí aqui eu coloquei para vocês um mapinha mental que trata da remoção. O que é a remoção? A remoção é a mudança de lotação, ou seja, a mudança do local de onde o servidor está exercendo as suas atribuições. Então, remoção é a mudança de lotação do servidor efetivo para outro órgão ou unidade administrativa, com ou sem mudança de sede. E aí, essa remoção, ela pode acontecer de 3 formas. Primeira, de ofício, no interesse da administração. Gente, o que é isso de ofício? Quando você vê, quando você analisa essa palavra aqui, ó, de... Oi, que ficou parecendo um RE, né? De ofício. Gente, a minha letra está muito feia. Ofício. O que é de ofício? O que é de ofício? Muito bem. Cabe à administração pública fazer. E aí, o que acontece? Quando você fala de ofício, deriva de um princípio. Oficial. Peraí, que eu escrevi errado. Oficialidade. Por quê? Porque a administração pública, ela pode agir de ofício. Opa, eu apaguei aqui. Cabe a. Ela pode agir de ofício. Então, por exemplo, a administração vê, a administração analisa e faz essa remoção, é porque a administração viu, não sei, uma necessidade, por um motivo, por interesse da administração. Segunda hipótese, pode ser a pedido do servidor, então pode ser ali por uma solicitação dele, ou a terceira hipótese é mediante um processo seletivo de remoção. Agora, quando eu falo da remoção a pedido do servidor, ela pode acontecer por 3 razões. Seja ela por comprovado motivo de saúde, segunda hipótese, para acompanhamento do cônjuge ou companheiro, que também é servidor, ou por permuta, ok? Ou seja, o que seria essa remoção por permuta? É quando você tem a remoção bilateral. Então, a remoção entre servidores. Beleza? Maravilha? Maravilha. Então, ó, o artigo 46 vai falar, então, que o servidor ele pode ser removido por quais motivos? Saúde própria, então a saúde dele, saúde de uma pessoa da família ou por alguém que é dependente dele. Ok? Agora, ao servidor será sempre assegurada uma preferência na remoção para órgão ou unidade no lugar de residência, seja do cônjuge ou companheiro, se este também for servidor público. Beleza? Agora, quando que vai acontecer a transferência por permuta, que é a transferência bilateral dos servidores? Essa remoção vai acontecer, vai ser deferida, ou seja, vai ser aceita, vai ser válida, mediante, então, um pedido de servidores interessados. Então, vamos supor, eu tenho o servidor Zezinho e eu tenho a Maria. Ok. Ambos estão o quê? Interessados. Ok, maravilha. Primeiro ponto, eles precisam estar interessados nessa remoção. A anuência expressa das respectivas chefias. Então, assim, tem o Zezinho aqui e tem a Maria. As suas chefias imediatas precisam ter aceito, então eu tenho que ter a anuência deles. E eu preciso que haja uma equivalência de cargos dos interessados. Tem que ter uma equivalência. Eu não tenho como fazer uma remoção, uma troca, vamos supor, uma remoção por permuta,
por servidores que os seus cargos não são equivalentes. Por quê? Porque eu não posso prejudicar o atendimento das demandas do órgão da unidade. Então, essa remoção por permuta, ela não pode o quê? Prejudicar o andamento do MP. Beleza? Agora, o servidor que for removido por permuta somente poderá formular novo pedido decorridos o quê? 2 anos. Então, vamos supor, Zezinho foi removido por permuta, ele só pode novamente formular um novo pedido depois de 2 anos que ele estiver neste cargo em que ele está atualmente exercendo suas atribuições. Beleza? Outra característica, relotação. Se lotação é o local onde o servidor está exercendo as suas atribuições do cargo, o que é a relotação? A relotação é uma mudança de lotação para outro órgão ou unidade administrativa de servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão, para poder acompanhar o deslocamento da autoridade que o indicou para o cargo e a quem presta serviço a ser feito o quê? O pedido desta. Então, a relotação é a mudança do servidor que ocupa cargo exclusivamente em comissão. Beleza? Maravilha. Chegamos aqui a um dos pontos mais interessantes e mais importantes para a gente poder entender todo o estatuto do servidor. É a vacância. O que é a vacância, pessoal? A vacância é isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando você fala... Deixa eu mudar essa cor, né, gente? Vamos sair um pouquinho do roxinho. Vamos aqui para o verdinho agora. Vacância. O que é a vacância? Cargo vago, vazio, sem ninguém. Então, vamos supor, só para você entender. Vamos supor que isso aqui é um cargo, beleza? Que é o cargo A. E aqui eu tenho o João. O João está exercendo o cargo A, legal, maravilha. Só que aí o João, ele entra em aposentadoria. O que entrou em aposentadoria? O cargo ou o João? O cargo. Então, o cargo não, né? O João entrou em aposentadoria. Então, o cargo, ele fica o quê? Ele fica vazio. O cargo tá vazio. Por quê? Porque aqui ocupava um servidor que agora está aposentado. Então, para que ocorra o provimento, entenda uma coisa, para que ocorra o provimento, eu tenho que ter um cargo vazio. E o cargo, ele fica vazio por meio de vacância. Conseguiram captar essa informação? Esse cargo está vazio. Esse cargo aqui, ele só vai voltar a ter alguém ocupando ele. Um exemplo. Olha que carinha feia que eu fiz, viu? Nossa, gente, que isso? Vamos supor. A Maria. A Maria agora só está ocupando esse cargo, o cargo A. Vamos supor que é o cargo A ainda. Agora, a Maria está ocupando o cargo A porque ele estava vazio. Porque quem estava ocupando entrou em aposentadoria. Então, o cargo ficou vazio. Agora, alguém precisa ocupar esse cargo. Tá entendendo? Então, isso é para a gente poder compreender, para a gente poder entender que para um cargo ser provido, para um cargo ser cheio, para ter uma pessoa ocupando, ele precisa ter o quê? Está vago, vazio. Eu não consigo ocupar um cargo que já tem uma pessoa. Concorda comigo? Sim, não, talvez. Tá entendendo? Se você tiver falado talvez, vou te falar para você voltar lá para nossa primeira aula. Hã? Beleza? Brincadeira, gente. Então, ó, quando que a vacância ela vai acontecer? Por remoção, por exoneração, por demissão, por readaptação e por recondução. Por caso também de aposentadoria e falecimento. Beleza? Aqui no caso menciona o inciso 1 do artigo 38. Olha só. O que é a vacância? O cargo X. João estava efetivo no cargo X.
João é exonerado. O cargo X fica vazio. Vacância. Ele foi exonerado, não foi o João foi exonerado, não foi o cargo que foi exonerado. Beleza? Entenderam? Maravilha. Ó, agora, a partir de quando que eu posso de fato considerar o cargo vazio? Olha só. Se eu falo que houve remoção, exoneração, etc., é a partir da data da publicação. Publicou ali a exoneração do servidor, o cargo já está vazio. Agora, se eu estou falando do servidor que faleceu, é a partir do momento que? Do falecimento. Beleza? Maravilha. Olha só. Quando que eu vou ter a exoneração? A exoneração, ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, a pedido do próprio servidor. O próprio servidor pode pedir a exoneração ou de ofício da administração pública. Quer um exemplo de exoneração de ofício, que é quando a própria administração pública exonera? Quando as condições do estágio probatório não forem satisfeitas. Lembra que lá atrás nós falamos do estágio probatório? 3 anos de efetivo exercício, em que o servidor vai passar por uma avaliação periódica de desempenho, em que o servidor vai ser analisado em alguns aspectos. Se o servidor não for aprovado em estágio probatório, ele vai ser o quê? Ele vai ser exonerado. Então, é de ofício. Não cumpriu, exonera. Exemplo, tá? Segunda hipótese, para o cumprimento dos limites de despesa com pessoal nos termos da lei. Agora, se eu falar da exoneração em cargo de comissão, pode? Pode. Ok? Cargo em comissão e dispensa de função vai se dar quando? A pedido também do servidor e a ofício a critério da Procuradoria-Geral, do Procurador-Geral de Justiça. Demissão. Demissão é uma das hipóteses também de vacância. Olha aqui, ó. Aqui, demissão, uma das hipóteses. E aí, demissão do servidor. A hipótese de processo administrativo disciplinar. Após o processo administrativo. É uma forma de punição, beleza? E já a aposentadoria, né? Quando o servidor ele deixa de exercer o cargo porque foi aposentado. Ok? Maravilha? Ok. Aí aqui, o que vai reger, o que rege a aposentadoria? O RPPS. Sabe o que é? Regime próprio de previdência social. Quando a gente fala de previdência social, isso aqui é legal para a gente poder, só para a gente poder passar por esse ponto, existe o RGPS e o RPPS. O RGPS é Regime Geral de Previdência Social. E o RPP, faltando um S, RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Beleza? RGPS e RPPS. O RGPS é para quem? Exemplo, trabalhador com carteira assinada, CLT. E o RPPS, servidor público. São essas duas diferenciações. Beleza? Maravilha. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa aula. Essa aula hoje foi um pouco mais curta, né, em relação às outras, mas se você não assistiu ao nosso aulão, quer ver, ó? Foi esse aulão aqui, ó. Olha quanta questão. E aí, graças a Deus, teve uma aluna que colocou no comentário que ela acertou todas. Graças a Deus, gente, para honra e glória de Deus. Então, significa dizer que as aulas estão valendo a pena, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.